Oi pessoal, eu sou o professor Lucas Alberton e nessa videoaula a gente vai analisar a responsabilidade funcional do advogado, seja pelas ações, seja pelas omissões que venham a causar prejuízo a clientes ou a terceiros. Vamos pro choque? Vamos lá. Bom, o Estatuto da OAB, nos termos do artigo 32, estabelece que o advogado vai responder de forma subjetiva ou objetiva, ou seja, por dolo ou por culpa, por todas as ações ou omissões que venham a causar prejuízo, seja a clientes ou a terceiros. Essa disposição, ela de certa forma afronta, entre aspas, o que diz o próprio Código de Defesa do Consumidor, porque lá no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, parágrafo 4º, estabelece que quando se tratar de profissional liberal, estaria demandando tão somente a responsabilidade objetiva, ou seja, teria que comprovar a culpa para que haja responsabilidade. Então, digamos que está um choque de normas e aí isso pode levar a algumas interpretações diferentes por parte de quem vai aplicar a normativa. De qualquer forma, há que se registrar com maior destaque o que trata o Estatuto da OAB, que é a lei especial, entre aspas, para essa situação. Então, quais são os tipos de responsabilidade que o advogado que cometesse essa omissão, essa ação que venha a prejudicar terceiro pode sofrer? Bom, pode ser essa sanção de três tipos. Ele pode ter uma responsabilidade civil, tá? Até mesmo com base no artigo 186 do Código Civil, né? Causar dano a outrem. Pode haver uma responsabilidade penal, né? Criminal. Inclusive aqui quando a gente fala em responsabilidade penal e criminal, é importante caracterizar uma prerrogativa do advogado, que é estar imune a supostas injúrias e difamações que ele promoveu no exercício da advocacia, uma prerrogativa que ele tem, né, o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto. De qualquer forma, isoladas essas situações, né, estando imune à injúria e difamação, o advogado em determinadas situações, quando causar algum dano a outrem, né, quando causar uma omissão, uma ação que venha a prejudicar terceiro, ele pode responder também penalmente e criminalmente. E a terceiro tipo de responsabilidade que esse advogado vai sofrer é a responsabilidade disciplinar, né? Ele vai responder perante o seu órgão de classe, perante a OAB, podendo inclusive sofrer algumas sanções, como a censura, a suspensão ou até mesmo a exclusão, quando for uma situação já muito gravosa, dos quadros da OAB. Então, ao advogado que promover alguma ação, omissão, que venha a causar terceiro, né, excetuada essa discussão de responsabilidade subjetiva nos termos do Estatuto ou objetiva pelo Código de Defesa do Consumidor, ele vai responder nessas três, vai poder responder nessas três esferas: civilmente, penalmente e disciplinarmente. Alguns exemplos de condutas que podem ser praticadas pelo advogado e que podem levar a alguma sanção nessas três esferas. Por exemplo, quando ele violar um segredo profissional, né? A quebra de sigilo é uma situação, a proteção do sigilo entre cliente e advogado, essa violação pode, por exemplo, causar ao advogado uma série de sanções, né? Inclusive é crime nos termos do artigo 154 do Código Penal. Então a violação de segredo profissional, a quebra de sigilo profissional, isso pode demandar a responsabilidade do advogado nessas três esferas: civil, criminal e disciplinar. Um outro exemplo de que pode trazer sanção nessas três esferas é a própria retenção abusiva de autos, né? A retenção abusiva de autos, o advogado está prejudicando aí o processo, enfim, está causando dano ao processo, não devolveu o processo, enfim, nessa situação pode gerar
também uma responsabilização nessas três esferas. Claro que naturalmente cada situação tem que ser avaliada de maneira peculiar com base nas suas próprias disposições, mas isso pode levar a uma sanção nessas três esferas. Da mesma forma, ao advogado não é permitido o patrocínio infiel. O que é o patrocínio infiel? Quando, por exemplo, o advogado do João, né, é subornado pela parte contrária para não praticar um ato do processo do seu cliente, vamos supor. Isso a gente chama de patrocínio infiel. E o patrocínio infiel também pode levar a uma responsabilização civil, criminal e disciplinar. E um outro crime que a gente cita aqui com base no artigo 355, parágrafo único do Código Penal, que pode levar a uma sanção, inclusive criminal, ao advogado, é a tergiversação, né? O patrocínio simultâneo de causas. Né? Vamos supor, por exemplo, um divórcio litigioso. Não tem como o advogado advogar para o homem e para a mulher em se tratando de um divórcio litigioso. Então, a tergiversação, o patrocínio simultâneo de causa é crime e pode, inclusive, levar a alguma dessas sanções por parte do advogado. Uma coisa que é importante frisar quando se tratar dessa responsabilização funcional do advogado é que essas instâncias são independentes, né? E uma decisão não vincula as demais. Então ele vai poder responder civilmente, criminalmente e disciplinarmente. Pode acontecer de ele ser, por exemplo, absolvido numa instância e isso não ser aproveitado nas demais instâncias, assim como ele pode ser condenado numa instância e ser absolvido nas demais, porque elas são esferas independentes. Um exemplo disso, por exemplo, que pode demandar essa continuidade dos julgamentos, das esferas, da responsabilização em cada uma das esferas, é quando, por exemplo, o advogado foi absolvido por insuficiência de provas. Né? Vamos pegar aí o processo criminal. Ele foi absolvido no processo criminal por insuficiência de provas. Veja, quando há uma insuficiência de provas, há dúvidas sobre a conduta do advogado. Não está se afirmando que esse advogado não praticou determinado ato. Simplesmente ele pode ser absolvido porque não teve provas suficientes para ele ser condenado. Nessa situação, obviamente, apesar de ele ter sido absolvido no âmbito criminal, né, não quer dizer que ele vai ser absolvido no âmbito civil ou no âmbito disciplinar. Né? Uma exceção a essa situação seria se ele, por exemplo, tivesse tomado uma absolvição, né? Porque lá no processo criminal se considerou a negativa do fato, a negativa da materialidade, da autoria por parte do advogado. Então, a absolvição pela negativa do fato, pela negativa da materialidade, por não ter sido ele o autor daquela situação, isso sim pode levar ao aproveitamento tanto na esfera disciplinar, a lei de penal, obviamente na esfera civil e na esfera disciplinar. Agora, uma absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas, mantém-se a dúvida, isso não quer dizer que vai ser aproveitado na esfera civil ou na esfera disciplinar. Certo? Vimos então a responsabilidade funcional do advogado nessa aula.